Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa live do portal Licitações Municipais. Essa que é a nossa 11ª live nesse período de quarentena, período de Covid. A gente sempre trazendo convidados especiais para compartilhar toda a experiência, todo o conhecimento nesse momento tão peculiar. E hoje nós temos mais uma convidada muito querida, que é a professora Vivian. Vamos já conectando com ela aqui, para não perdermos tempo, afinal o Instagram ele nos limita a 1 hora. Na administração pública contemporânea. E para tratar desse tema, ninguém melhor do que a professora Vivian. Tudo bem, Vivian? Me ouve bem? Tudo bem? Estou te Tudo ouvindo ótimo. bem. Prazer estar aqui com você. Maravilha, também te ouço muito bem. Então, a professora Vivian, a nossa convidada de hoje, a professora que é uma amiga muito querida, compõe a diretoria, tem a grata satisfação de compor a diretoria do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, junto com a professora Vivian, o Instituto que também é um dos apoiadores aqui desse nosso projeto de lives nesse período tão peculiar, também a Comissão de Gestão Pública da OAB Paraná, com total apoio aqui para esse nosso projeto. E a professora Vivian, acredito que quem milita na área do direito administrativo, quem milita com licitações e contratos, com toda certeza conhece a professora Vivian. A professora Vivian, que é doutora em Direito, ela que é professora e especialista em licitações e contratos, é professora na PUC Paraná e de várias instituições pelo Brasil, em pós-graduações em Direito Administrativo, Direito Público, licitações e contratos. E hoje nós temos a grata satisfação de recebê-la para tratar um pouquinho das prerrogativas contratuais na administração pública contemporânea, que inclusive esse fez parte do livro que ela lançou recentemente, que é o Novo Regime Jurídico das Prerrogativas Contratuais. Participei do lançamento lá no Congresso Paranaense, tenho ele como um livro de cabeceira aqui no meu escritório. Então, professora, seja muito bem-vindo. A palavra é sua para considerações iniciais aqui com o nosso público. Joyce, é muito bacana essa tua iniciativa. Acho que nesse momento de isolamento social, a gente poder ficar pertinho e compartilhar um pouquinho de conteúdo, né, úteis, e disseminar conhecimento é fantástico. Você é um amigo querido, né? Eu tenho um prazer muito grande de estar podendo partilhar a diretoria do IPDA também com você. Uma pessoa ativa, proativa, super antenada na tecnologia. Eu sou ativa e proativa, mas não sou muito antenada em tecnologia. Então, estou gostando de participar. E olha só que interessante, essa é a minha primeira live. Então, né, você vai ficar para minha história, né? Eu nunca tinha feito. Não, show de bola. Mas está saindo super bem. O importante é compartilhar com o nosso público aqui toda essa sua experiência, né, todo esse seu conhecimento e, né, pensando nesse novo regime jurídico para os contratos, né? A professora Vivian, que já defende essa tese há muito tempo em relação às cláusulas exorbitantes, né, que a atual legislação apresenta. Então, é muito bom ter você conosco aqui no nosso portal Licitações Municipais. Que ótimo, eu fico muito feliz. Falhou um pouquinho a conexão no final, não te ouvi integralmente, mas o prazer é meu de estar aqui no portal e poder partilhar um pouquinho essas ideias. O regime de contratação brasileiro hoje, ele precisa ser repensado. Realmente, o regime nos contratos de fornecimento. Então, eu penso que o livro ele traz uma contribuição significativa, porque ele enfrenta o consensualismo administrativo, ele enfrenta o ambiente, eu diria assim, tradicional e clássico da pública brasileira e propõe, objetivamente, alteração de conduta,
uma alteração de procedimento, uma mudança na relação jurídico-administrativa. E isso é bastante relevante, porque nós vivemos uma relação jurídico-administrativa, especialmente a contratual, muito beligerante. O poder público olha o contratado como um litigante. Ele não olha o contratado como um parceiro. Mesmo no espaço dos contratos de longa duração, dos contratos do regime concessório, o contratado é enquadrado como litigante, né? Ainda, né? Porque a gente está falando de uma parceria público com o privado. Então, a gente mudar essa realidade, ela pode trazer, Tiossi, grandes benefícios para o ambiente de contratação pública brasileiro. O mercado de contratação pública é um mercado enorme. O poder público não é autossuficiente, pelo contrário, o poder público necessita contratar. Nós vivemos um Estado contratualizado. O que é esse Estado contratualizado? É um Estado que realiza suas atividades através da contratação pública. Há um livro muito legal de um professor português chamado Pedro Costa Gonçalves, e ele fala isso. O título do livro é Estado Administrativo. E ele trabalha com essa lógica de que o Estado vem na contemporaneidade contratualizando-se em diferentes aspectos. Então, se a gente for falar em primeiro, segundo e terceiro setor, o setor é o Estado, o segundo setor estão os agentes no mercado, o terceiro setor é a sociedade civil organizada. O primeiro setor lá na década de 50, no século XX, até o final, quase o final do século XX, é um primeiro setor grande, é um primeiro setor onde as estruturas de Estado atendem todas as demandas de serviço público, ou a grande maioria das demandas de serviço público, onde o Estado usa o contrato apenas para atividade meio e todas as suas atividades fins são dadas pela sua própria estrutura. Isso muda no final do século XX. Né? Então, na verdade, isso começa a mudar a partir da década de 60, devagarzinho, mas a partir do final da década de 80 há uma profunda contratualização administrativa. O século XXI é os tratos. Né? Nós estamos aí em 20 anos de século XXI e nós vivemos uma transformação significativa onde o Estado vai transferindo a sua atividade fim para a relação contratual. Então, hoje nós falamos em parceria público-privada não só para infraestrutura, não só para construir estrada, construir aeroporto, a gente está falando em parceria público-privada de saúde, a gente está falando em parceria público-privada no sistema de educação, a gente está falando em parceria público-privada e em contratação no terceiro setor. Então, nós que entender que o Estado brasileiro, através de contratos, é isso que o Pedro Costa Gonçalves chama de contratualizado, o Estado administrativo. Então, se o Estado brasileiro é um Estado contratualizado, e se ele realiza suas atividades meio e suas atividades fim através de contrato, tudo através de contratos, porque não é exclusivamente por contrato, a gente precisa olhar de uma forma diferente para essas relações. Se sempre nós e eles, né? A relação, ela precisa ser repensada a partir de uma premissa de consensualidade. E aí, discutir confiança, estabilidade, segurança jurídica, boa-fé, vamos discutir relacionamentos mais estáveis, que vão permitir, inclusive, um melhor atendimento para o interesse público. Em muitas situações, o Estado tem socialização administrativa, ganha em know-how, ganha em liberação de recursos para investir em outras áreas não contratualizadas, né? Ganha em compliance. Nós temos diferentes possibilidades de ganho, nós precisamos trabalhar essa realidade, mas o foco do livro, eu estudo contratos há 20 anos, então eu tenho que me controlar aqui, porque senão eu começo a abrir, vou dar uma aula de concessão daqui a pouco, ou vou ficar falando de outras coisas, né? E a lá sobre prerrogativa. Então, eu vou me comportar aqui e vou dizer assim, né, para te dar o direito de falar aí. O novo ambiente, ou digamos assim, o ambiente contemporâneo de contratação administrativa no Brasil precisa mudar a racionalidade, certo? Uma racionalidade menos beligerante e mais voltada
ao consensualismo, mais voltada a parcerias com o espaço privado, necessariamente com o mercado, mas parcerias com o terceiro setor também, com o segundo setor, que podem nos trazer grandes ganhos do ponto de vista da satisfação dos interesses públicos. Não, maravilha, Vivian. Sempre uma satisfação ouvir você, né? Uma verdadeira aula aqui. Muito importante essa contextualização que você fez em relação ao Estado, ao comportamento, à evolução contratual, à dependência de terceiros para suprir o interesse público, suprir as necessidades da coletividade. E concordo que muitas vezes o Estado ele vê o licitante ou o contratado como um litigante, e algo que vem se tornando frequente aqui nas nossas lives, independente do tema, todos os professores tocaram nesse ponto, é a questão da consensualidade. Nós precisamos de diálogo entre a administração pública e terceiros, diálogo entre poder executivo, legislativo, órgãos de controle. Nós precisamos que a LINDB seja, de fato, aplicada nas relações do direito público. E o que eu percebo no campo prático é que o foco está sempre, inclusive, principalmente do próprio legislador, para o processo licitatório, que é uma atividade meio, né, para a consecução de um interesse público, uma atividade fim, e muitas vezes o contrato ele é deixado de lado. Muitos pensam que fez a licitação, escolheu a empresa vencedora, agora resolveu o problema. E daí no contrato não existe a gestão adequada, a fiscalização adequada, sem contar nas inúmeras cláusulas exorbitantes, nas prerrogativas que a administração pública possui em relação ao contrato. Aqui no trecho do seu livro, em artigos, eu achei interessante uma temática que você trata dos contratos administrativos como processos incompletos e mutáveis. E eu gostaria que você discorresse também sobre isso daí, sobre esse contexto. Eu queria, vou te responder em relação a isso, mas eu só queria fazer uma intervenção que eu acho bacana em face do que você dizer, Tiossi. Então, veja, e tem tudo a ver com essa incompletude dos contratos. São os contratos que são incompletos? São aqueles contratos de projeção no tempo, de longa duração. Então, aqui a gente está falando dos regime concessório, sobretudo os contratos dentro do regime de concessão de serviços públicos. Mas vejam, nós temos, eu acho que é bem importante, a gente tem então dá para explicar isso. Nós temos múltiplos regimes contratuais no Brasil hoje, certo? Tem uma doutrina do professor Dias de Almeida, que é professor da USP, e que também é um teórico importante. Ele tem um livro bem legal chamado Contrato Administrativo, que é a tese de livre docente dele. E nesse livro, ele trabalha com a categoria de módulos convencionais para explicar... não existe um regime jurídico contratual, Tiossi. Existem regimes jurídicos contratuais, certo? Então, nós hoje temos um ambiente complexo de contratação pública. Há uma pluralidade de regimes. Então, a gente não pode tratar o contrato administrativo como se ele tivesse um regime único. E assim, eu me formei algum tempinho atrás, né? Não vou dizer quantos anos, mas lá quando eu me formei, havia um consenso, né? Então, o professor entrava em sala de aula, quando eu fiz graduação de Direito, o professor entrava em sala de aula e dizia assim: contrato administrativo é um acordo entre a administração pública e o particular, num regime de direito público, com a presença de cláusulas exorbitantes para atender uma necessidade da administração. Então, esse era o contexto. E o que explicava o contrato administrativo era a presença das cláusulas exorbitantes. E veja, quando eu estou explicando isso, eu já estou pressupondo que todos os contratos estão dentro desse mesmo modelo. Eu estou dando, se eu pudesse dizer,
que contrato é uma coisa e não levar em consideração que eu tenho outras coisas que também podem significar contrato. Por quê? Porque eu tenho vários ambientes de contrato. Eu tenho, para cada objeto, eu vou ter um tipo de contrato, para cada ambiente eu vou ter um tipo, e um tipo de regime. Então, o que acontece, Tiossi, é que a gente vai ter diferentes possibilidades de enquadramento, mas em todas elas, a minha ambiente de cláusula exorbitante não se adapta mais. Você me pergunta assim, qual é a natureza incompleta Processo do contrato incompleto. administrativo? Esse processo incompleto. É de todos os contratos? Não. A gente está aqui falando dos contratos no regime de concessão. Então, veja, se eu for simplificar, eu posso falar de acordos, correto? Hoje seja tratado dessa maneira, acordos no ativo. Eu acabei de publicar, inclusive, um artigo pela Almedina, num livro que saiu semana passada, organizado pelo Macioli e pelo professor Gustavo Justino de Oliveira, lá da USP, e o título do livro é esse, Acordos Administrativos, onde a gente está pensando uma nova racionalidade para o regime contratual brasileiro. O meu artigo, inclusive, é sobre essa racionalidade. E aí, o que é que você tem? Se eu simplificar, eu posso dizer que eu tenho 3 tipos de ambiente contratual. O ambiente contratual dos contratos de fornecimento, o ambiente contratual dos contratos do regime concessório e o contratual dos acordos administrativos substitutivos de decisão unilateral, quando a gente faz termo de ajustamento de conduta para não ter uma sanção. Então, são 3 possibilidades de acordo, contratos de fornecimento, contratos de curta duração, aqueles que estão lá na Lei 8666 para você comprar merenda, para você comprar material escolar, para você comprar um automóvel, para você comprar para atender as demandas do Covid-19, enfim, trato para atendimento de demanda imediata ou de médio prazo da administração. Fornecimento. Esses são chamados contratos de curta duração. E eles são completos. Por quê? Porque eles têm começo, meio e fim. Certo? Regidos pela 86, né, pela Lei Geral de Licitações. Eu detesto esse termo, não sei porque é ato falho, porque eu sempre repito. Não é uma lei geral. Ela é lei geral para o quê? Ela é lei geral para os contratos de fornecimento. Ela não é a lei de licitação no Brasil. Porque se for assim, o que eu faço com a Lei 11, que é a Lei Geral das Parcerias Público-Privadas? O que eu faço com a Lei 8987, que é a Lei Geral das Concessões de Serviço Público, né? Então, a Lei Geral para contratos de fornecimento é a Lei 8666. Só que, por muito tempo, ela foi entendida como o regime jurídico que valeria no Brasil inteiro. Contratos de fornecimento, então, estão lá na 8666. Contratos de regime de concessão estão na Lei 8987 e estão também na Lei 89 e nas demais leis setoriais. Esses contratos do regime concessório que são incompletos, Tiossi. Por quê? Porque eles não têm começo, meio e fim. Porque eu não tenho como presentificar o futuro. Você sabe, eu sei que você é casado, né? Você sabe se você vai estar casado daqui 20 anos? Com a minha esposa. Melhor responder Diga que sim. Responda que sim. Estarei. Responda assim, eu disse sim, né? Eu espero que sim. Mas objetivamente você não tem como ter certeza, não é? O teu casamento é um contrato, certo? Teu casamento é um contrato, mas ele tem um quê de imprevisibilidade? Você não sabe nem anos. Você não sabe se você vai estar vivo, se vai estar gordo, vai estar magro, o que você vai estar fazendo. A gente não tem como prever, a gente tem como fazer uma estimativa disso, mas a gente não tem como estabelecer, eu não tenho como presentificar o futuro, correto? E é isso que acontece nas concessão do regime concessório. Eu não tenho como trazer 20 anos para hoje, caso máximo de um contrato de concessão hoje no Brasil, para hoje. Num contrato de fornecimento, vige enquanto vige o crédito orçamentário, estou falando de 1 ano. Então, com uma possibilidade de extensão até 60 meses, diz a Lei 8666, eu consigo fazer uma previsão de hoje para daqui a 1 ano. Então, o contrato de fornecimento é um contrato que tem começo, meio e fim, ele é fechadinho. E aí eu falo em área, né? Eu
eu digo assim, essa relação está fechada e mutável, não posso alterá-la. No contrato de concessão, eu não trabalho com isso. Eu trabalho com matriz de risco, e aí eu faço toda uma avaliação do contrato, eu faço toda uma avaliação daquela relação para tentar alocar o risco dentro do contrato e trabalhar com essa alocação de risco para daí fazer uma composição tarifária e poder executar o contrato adequadamente. Então, veja, por que o contrato de concessão é incompleto? Porque de aprendizagem. Porque ele tem uma natural mutabilidade. Tem uma fala do professor Egon Bockmann Moreira, que eu gosto pra caramba, que ele diz assim, a certeza que nós temos nos contratos de longa duração é a mudança. Porque eles mudam. Como é que a gente demanda no transporte coletivo daqui 25 anos, daqui 30 anos? Quais serão as dificuldades? Alguém previu a pandemia do Covid-19 e o impacto econômico nesses contratos de concessão? Ninguém poderia prever uma situação como essa. Então, são situações que a gente não consegue estabelecer no presente. E aí, o concessório já trabalham numa lógica mais consensual. Os contratos do regime concessório já trabalham dentro de um ambiente em que você tem idade entre a administração pública e o particular, você consegue sentar na mesa para negociar as cláusulas, porque essas situações elas vão exigir isso. O regime dos contratos de fornecimento não tem essa possibilidade. Então, a gente vê uma diferença muito grande no regime da 8666 para o regime concessório. E essas diferenças, elas já são de início identificáveis a partir, são cláusulas que é algo que a gente devia apagar da nomenclatura jurídica. O dicionário jurídico brasileiro excluir por completo, banir a expressão cláusula exorbitante, porque ela induz a uma racionalidade ultrapassada. Essa é uma lógica de relação jurídica que a gente não, na nossa relação com o Estado, como cidadão, queremos essa relação. Né? E nós temos 3 tipos de enquadramento na relação Estado, né? Ou você é súdito, e a gente está falando 19, não é o que... Muita governo aí querendo súditos, né? Mas nós não somos, né? Não somos súditos, né? Nós somos titulares de direitos e obrigações, e o Estado exerce deveres, poderes, não poderes, deveres, né? Ele está ali para atender os nossos direitos. Muito bem. Se não somos súditos, somos o quê, Tiossi? Nós podemos ser administrados. Olha que eu não gosto da seção que ninguém me administra. Então, não quero o Estado também me administrando. E acho que isso também tem uma lógica de tutela indevida aí, me parece. E aí, o que pra gente? Diz, nós somos cidadãos, titulares de direitos e obrigações, mas titulares de direitos. E aos nossos respondem deveres do Estado. Dentro dessa perspectiva, você falar em cláusula exorbitante pressupõe uma relação que é vertical e uma desigualdade de posição jurídica. Lá no contrato de concessão, naturalmente incompleto, eu tenho uma outra relação. Então, é como se eu dissesse assim, eu tenho aqui uma relação jurídica horizontal. Eu aqui fazendo esqueminha numa... Ai, que saudade de um quadro. Mas, enfim. Sensacional. O que eu quero? Eu quero um quadro urgente, por favor, providencie um quadro para poder fazer um esqueminha aqui. Mas o que é para você? A gente tem... nós temos 2 opções na relação jurídica como cidadãos, e isso se estende aos contratos administrativos da mesma forma. A gente pode ver a relação jurídica de forma unilateral e vertical, ou a gente pode ver a relação jurídica administrativa de forma horizontal. Nos contratos de fornecimento, a 8666 trabalha com unilateralidade, trabalha com qualidade. Então, ela diz assim, eu estou aqui, eu sou o Estado, e o particular está ali. A relação é
vertical. Então, a administração pública está em cima e o particular contratado está embaixo nessa relação. E há uma desigualdade de posição jurídica. Essa desigualdade de posição jurídica vai permitir o seguinte: eu tenho aqui a relação jurídica, a administração. E onde é que eu coloco as chamadas cláusulas exorbitantes? Junto com a administração. Elas são inerentes à própria condição da administração. E o particular aqui embaixo tem o quê? Ele teria o direito ao equilíbrio econômico-financeiro. O que são as cláusulas exorbitantes? A gente tem 4 cláusulas importantes. O poder que a administração tem de alterar unilateralmente o contrato, o poder que a administração tem de rescindir unilateralmente o contrato, o poder que a administração tem de opções, e o poder que a administração tem também de deixar de pagar durante 120 dias, e, portanto, uma restrição à cláusula da exceção do contrato não cumprido, certo? Então, essas 4 cláusulas exorbitantes, ditas dessa maneira, elas, por que elas são... Por que se usa esse termo exorbitante? Porque elas exorbitam do direito. O professor do século passado, ele ensina direito administrativo assim, ele diz assim: o contrato administrativo difere do contrato no direito civil, porque no contrato do direito civil existe igualdade, e no contrato do direito ativo não existe igualdade, é uma desigualdade de posição jurídica, porque a administração está em cima e o particular está embaixo, entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, as cláusulas exorbitantes explicam o contrato administrativo. Porque quando a gente assinava contrato administrativo, a gente dizia assim: é um ajuste entre a administração pública e o particular, com a presença de cláusulas exorbitantes. Porque ajuste entre a administração pública e o particular pode existir sem a presença. Então, por exemplo, a doutrina clássica dizia assim... Quando eu falo doutrina clássica, eu estou querendo dizer aquela doutrina construída sobre as bases teóricas do século XIX, do século XVIII e XIX, onde eu tenho, de fato, uma posição de hierarquia. E onde o direito administrativo dá conta de todas as realidades. O negócio, meu amigo, é que em 2020, o direito administrativo contratual na 8666 é um vestido 36, vestir um corpo 56. É quase depois dessa quarentena. Eu só como. Não é? É isso mesmo, ele não... Aqui em casa não está diferente também. Por isso que a live é só daqui para cima, entendeu? Não tem live de corpo inteiro nessa vida mais. É intencional a live pelo Instagram, que só pega do pescoço para cima. E a minha filha ainda arrumou o celular para não parecer um sapo, entendeu? Nada de ficar aparecendo de lá, então ela já deu para não mostrar muita coisa. Muito bom, muito bom. Aí, enfim, teve voltando... um dos comentários aqui, pegando um gancho em tudo que você comentou a respeito das cláusulas exorbitantes, principalmente, deixa eu localizar aqui, que um dos colegas que estão acompanhando, eles falam que essas cláusulas exorbitantes, elas contribuem para a má prestação de serviço, principalmente a prerrogativa da administração de deixar de efetuar o pagamento, né, o inadimplemento da administração. Então, esse é um tema muito sensível, é algo que eu já venho debatendo e defendendo há muito tempo, que os órgãos de controle deveriam focar nessa parte de execução contratual, de fiscalização realmente efetiva daquilo que é entregue, aquilo que é prestado por um terceiro para a administração pública, porque no campo prático existem mais fiscais e gestores de contratos apenas para atender um aspecto formal da legislação e prestar uma conta ali para o Tribunal de Contas, do que naquele campo prático exercendo efetivamente essas atribuições. E a questão do inadimplemento também, porque existe a lei de responsabilidade fiscal, existe a lei 4.320 de 64, que trata das finanças públicas, e a gente percebe que o poder público ele aproveita dessas prerrogativas, aquela que trata principalmente da suspensão do pagamento após os 90 dias, né? Então, via de regra, o poder público tem 30 dias para efetuar o pagamento, mas o particular ele só pode suspender após o inadimplemento superar 90 dias.
E é interessante que eu encontrei um julgado recente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre essa matéria, em que o licitante ele deixou de executar, de dar continuidade na prestação de serviço, e o município ajuizou uma ação e o Tribunal de Justiça, na verdade, a Justiça em primeiro grau deu decisão favorável ao município e o Tribunal de Justiça consolidou essa decisão falando que o empresário ele só poderia deixar de executar o serviço após os 90 dias de atraso. Por mais que existissem parcelas inadimplentes, elas não tivessem superado esses 90 dias, ele teria a obrigação, em razão da supremacia do interesse público, para dar continuidade. Então, é mais ou menos o que um dos nossos colegas tratou aqui. Algumas pessoas também falando que isso pode quebrar empresas pequenas e tal. Então, eu vou tentar fazer um apanhado geral nisso para dizer o seguinte. Em primeiro lugar, a gente tem que parar de usar essa cláusula exorbitante. Porque ela induz a esse raciocínio, Tchose, que eu tenho uma posição desigual jurídica. Então, a cláusula exorbitante pressupõe desigualdade de posição jurídica. E nós precisamos adotar um modelo de igualdade assimétrica, certo? O que é essa igualdade assimétrica? É a possibilidade de você olhar a relação jurídica de forma horizontal e não vertical. Significa que eu não vou ter mais prerrogativa, vamos subir ao correto, tecnicamente correto, né? Porque eu não estou exorbitando do direito comum, porque essa lógica de dizer assim, há uma exorbitância em face do direito privado, não existe mais porque eu não tenho essa dicotomia público e privado. Eu tenho contratos de direito privado, contratos com regime de direito público, então isso não se encaixa mais. Se eu não tenho uma exorbitância em relação ao regime geral privado, eu não vou usar esse termo, eu vou falar em prerrogativa. Essas prerrogativas, se forem entendidas como inerentes ao contrato e não como um poder nas mãos do contratante, elas podem ser melhor utilizadas e melhor controladas. No meu modo de ver, há muito abuso de poder de utilização de prerrogativa. Eu advogo há 22 anos. E em toda minha vivência de advocacia, eu vou te dizer... inúmeras vezes empresas praticamente falirem por questões de suspensionamentos e porque elas não tinham condição de aguentar os 4 meses. E percebo muitas vezes que essas suspensões sequer são vinculadas a um fato superveniente que justifique, de fato, a suspensão por 90 dias do pagamento. Então, há uma deturpação da lógica. Então, a empresa estava cumprindo o contrato, e eu vi alguém falando sobre isso ali, aí durante 90 dias a administração deixa de pagar o preço, e isso gera impacto econômico na empresa, e em execuções posteriores, a administração muitas vezes age com irresponsabilidade, vejo no meu dia a dia da advocacia isso, de uma forma muito clara. Há uma certa parcela de abuso de poder na utilização de prerrogativas contratuais. E isso só se resolve quando a gente olhar de uma outra maneira, quando a gente olhar o regime de contratos de maneira geral, de uma outra maneira. Né? Eu gosto muito quando o professor Romeu Bacelar dizia assim, o administrador é um escoteiro do mal, que todo dia acorda para fazer uma má ação, não é? E ele tem razão, a gente está simplificando aqui, mas a relação contratual tem que ser uma relação estável, são honesta de ambas as partes. Há empresários hoje que nem querem mais contratar com o poder público, tamanha instabilidade na utilização dessas prerrogativas, o atraso nos pagamentos, dificuldade de levar a execução contratual. Qual que é a minha mensagem? Nós temos que trabalhar com regimes jurídicos diferentes para cada ambiente contratual, mas nós precisamos de contratuais mais paritárias. As prerrogativas, elas não são inerentes à posição jurídica da administração pública. Elas são uma consequência do contrato, Tchose. Então, veja, quando eu coloco a prerrogativa no contrato, aqui no meio da relação contratual, ela não está aqui do lado da administração ou aqui do lado, ela está no meio da relação contratual. E eu coloco o financeiro também
aqui, eu vou poder estender, por exemplo, existe lá nos contratos de concessão, a possibilidade da administração de o equilíbrio econômico financeiro quando há um desequilíbrio na relação decorrente de forças exteriores ao contrato. Mas eu também vou exigir que a administração use a prerrogativa, não mais como se pudesse a qualquer tempo fazê-lo, mas vinculada a uma lógica de subsidiariedade. Né? E aí o meu livro, a minha proposta é a seguinte, né? Nós temos que trabalhar com uma lógica subsidiária de prerrogativas dentro da relação contratual. A previsibilidade, a segurança jurídica, o equilíbrio e a possibilidade de consenso e de negociação, elas devem prevalecer. E em havendo uma situação onde não foi possível a composição, a prerrogativa poderia ser utilizada. Veja que aqui eu não estou falando que a gente vai usar de consenso para compor fraude, para compor desvio em licitação. Por óbvio que eu não estou falando disso. A gente está olhando para o contratado de boa-fé, a gente está olhando para a relação jurídico-licitacional e contratual legítima, honesta, que sofre intempéries, muitas vezes, pela utilização indevida das prerrogativas públicas. Então, eu defendo um regime jurídico contratual mais equilibrado, uma relação jurídica horizontal. Eu defendo que não deva existir uma desigualdade de posição jurídica, mas sim uma igualdade assimétrica. Por quê? Porque a administração pode, de forma episódica e subsidiária, utilizar a prerrogativa para atender o interesse público, mas ela deve buscar o consenso inicialmente. Ela deve buscar a conciliação de interesses. E com isso a gente ganha, porque de nada adianta brigar com o contratado e aí o contratado deixar de executar o contrato ou ele executar, sobrar um passivo. E aí nós temos um histórico aí, se vocês olharem no histórico do Estado do Paraná, você vai ver que o Álvaro Dias deixou dívida para o Jaime Lerner, que deixa dívida para Roberto Requião, que deixa dívida para Beto Richa, que deixa 1 milhão de dívidas para o Ratinho e assim vai, não é? Então, só que quem paga essa conta somos nós, né, como cidadãos. E é importante uma relação jurídica menos beligerante. Nesse ambiente, nós poderíamos utilizar... algumas pessoas perguntaram ali o que fazer em relação à administração não paga, aquela desgraça. Nós poderíamos utilizar as boas possibilidades que a Lei 13.129, a Lei 13.140, que regulam a arbitragem, a mediação e a autocomposição dentro da administração pública, nos trazem. Poderíamos utilizar também a própria de reforma da Lei de Introdução ao Direito, a Lei 13.655 de 2018, que igualmente traz a possibilidade de ajustamentos de conduta e de possibilidades de transação. Ela fala em contrato todas as vezes, né? A decisão influenciar em contrato deve analisar as consequências econômicas, práticas da tomada de decisão. Ela fala em conflito, pode haver um ajuste. Então, me parece importante que a gente possa mudar a racionalidade. E mudar a racionalidade é abandonar o modelo nos contratos de fornecimento, de desigualdade de posição jurídica, para um modelo de igualdade assimétrica, onde você vai, por óbvio, ainda poder utilizar de prerrogativas de forma subsidiária e eventual, e vai trabalhar com consenso. Muito Não sei bom, se eu muito bom. respondi, né, adequadamente, se era isso. Perfeito, uma verdadeira aula. E, Vivian, pelo que eu percebi, né, essa paridade nos contratos administrativos, eles já seriam possíveis sob o regime da própria 8666, em razão dessas inúmeras legislações que você citou. A LINDB, a lei de arbitragem, a legislação que trata da autocomposição. Não seria necessário uma nova lei de licitações, aquele PL 1292 de 95, que de novo não tem nada, né? Principalmente na parte contratual, ele é mais do mesmo e o legislador perde uma grande oportunidade. Acredito que talvez em razão dessa crise em que todos nós estejamos, que estamos passando, seja um momento para que o legislador se sensibilize, provoque novas audiências públicas.
eu não recordo se foi a Viva, em uma das audiências públicas que teve aqui na OAB Paraná, comentou que não falaria mais de nova lei de licitação, porque já foram tantas discussões, já foram tantos debates de nova lei e ela não sai do papel, né? Então a gente vai, se debruça, conversa e alinha com os colegas, porém não tem a efetividade. Então, muito importante essa complementação legislativa que a Vivian nos trouxe, nos apresentou. Nós precisamos, de fato, ter uma visão sistêmica, uma avaliação sistêmica não só do caso concreto, das circunstâncias que estão ao redor, tanto da administração pública quanto do contratado, mas principalmente do fundamento legal, para que todos tenham uma segurança jurídica, porque esse é o grande receio, né? O poder público tomar alguma medida que não está expressamente prevista em um dos regimes contratuais, que no caso seria 8666, e depois vem um Ministério Público ou vem um Tribunal de Contas e fala que foi firmado um aditivo contratual, seja ele qualitativo ou quantitativo, que não tinha previsão legal. Então, muito pertinente essas colocações aqui. Nós que temos um público muito seleto, não sei se a professora Vivian está acompanhando aqui, mas tem o Guilherme Carvalho de Brasília, tem o professor Rony Charles, tem a professora Larissa Panco, tem vários colegas aqui de todo o Brasil contribuindo com as suas colocações, com as suas reflexões. Então, isso é muito bom para a nossa audiência aqui. Eu te digo o seguinte, Joyce, que do ponto de vista da prática, e considerando, eu sou muito professora e muito advogada, né? Então, o administrador vai precisar de uma alteração legislativa. Nós, hoje, temos como trabalhar com uma lógica de interpretação sistemática e aplicar. Então, no âmbito da administração direta, a gente pode aplicar espaço legislativo já definindo essa matéria. Porque, por exemplo, no âmbito das estatais, a 13.303, a nova lei das estatais, que já não é tão nova, a gente está em 2020, né? Mas, enfim, a 13.3, ela traz já o consensualismo dentro dela, né? Ela já acaba com essa lógica de direito público e direito privado e ela traz o consensualismo, e o regime concessório também tem consensualismo. O consensualismo, ele não está positivado na Lei 8666, mas ele está positivado na Lei 13.655 de 2018, artigo 20, artigo 21, o artigo 26 é fantástico na lei, ele dá autorização para isso. Está positivado na Lei 13.140, que trata da autocomposição. Ele está positivado na Lei 13.129 de 2015, as duas que tratam da arbitragem. Então, a gente tem hoje mecanismos para poder trabalhar com lógicas de consensualismo, especialmente o ajustamento de conduta é fantástico dentro do ambiente de licitação, ele pode ser feito. Existe uma instrução normativa da CGU IN número 2 de 2017, que também trata de consensualismo na aplicação e substituição de sanção por acordo na aplicação de SNAR. Há uma outra normativa da CGU que estende para toda a administração pública federal isso. Então, a gente tem muitos instrumentos normativos para poder trabalhar numa sistemática e teleológica e enquadrar no ambiente dos contratos de fornecimento. Eu realmente falei que nunca mais ia analisar nenhum anteprojeto de lei de licitação, mas eu, por um ato falho, não cumpri com a minha promessa e analisei o bendito projeto que está no Congresso Nacional. E ele já traz o consensualismo, não como a gente gostaria. Então, ele avança, ele traz lá diálogo competitivo, a gente tem algumas figuras, ele ainda ele não modifica essa estrutura de cláusulas orbitais de administração mais paritária. Então, nós vamos perder a oportunidade, de novo, o projeto for aprovado, de deixar isso expresso na 8666. Você me pergunta, precisa de uma lei? Não. Com essas leis que eu citei aqui, a gente já consegue trabalhar no ambiente dos contratos de fornecimento, tranquilamente. Trabalhar com elas e com a legislação específica no regime concessório. E nos contratos de fornecimento das estatais, a Lei 13.303 já resolve o problema. Mas
ainda que a gente não precise dessa legislação específica, porque essas leis suprem numa interpretação sistemática que a gente poderia fazer, o ideal é que a própria lei geral de contratos de fornecimento também pudesse trazer essa normativa. Você tem que olhar que na ponta da aplicação da lei está um administrador público, muitas vezes que sequer é formado em direito. Né? E o sujeito quer a letra fria da lei, especialmente daquela que ele está... Até para que a gente pudesse mudar a cultura que vige no ambiente de licitações do Brasil, nós precisaríamos de uma alteração legislativa. Então, o que eu quero não que eu precise de alterar para aplicar o consenso hoje. Ele já é possível de ser aplicado. Eu sugiro uma alteração legislativa para que a gente possa mudar a cultura mesmo do administrador público, que também está lá com medo de ser responsabilizado pelo Tribunal de Contas. Se coloca no lugar do administrador, ele está diante de uma situação de inexecução contratual, que ele não identificou má fé, ele identificou uma inexecução contratual, não tem o dolo ali, não é ato de improbidade. E aí ele tem que aplicar uma sanção. Ele se vê diante de uma situação, o cara é o fornecedor do município, o outro é uma desgraça. E aí, o que ele vai fazer? Se ele aplica a sanção, ele interrompe o contrato dele, prejudica o interesse público. No ambiente da unilateralidade, ele vai ter que aplicar a sanção. Ele não tem alternativa. No sentar com o sujeito, que nem a gente faz em casa com os filhos, né, que dá lá aquela puxada de orelha, então você vai dizer, ó, aqui, ó, eu não vou admitir essa conduta, essas são as condutas impossíveis. O decreto 9830 que regula a lei 3655 traz bem bonitinho ali, quando ele explicita o artigo 26, quais são as exigências para um termo de ajustamento de conduta. Então, nós teríamos que sentar, ajustar essa conduta e permanecer na relação contratual. E isso traz benefício para todo mundo. Mas a cultura, enquanto eu tiver a cultura de que o contratado tem uma jurídica diferente do administrador e que o administrador só tem uma alternativa, que é aplicar a sanção, que é aplicar a cláusula exorbitante, porque é isso que ele entende. Se você fala prerrogativa, tem administrador do interior que nem sabe o que é isso. Você tem que falar em cláusula exorbitante, porque ele não sabe a diferença, ele sequer usa o termo. Então, a gente precisa mudar a cultura, a gente precisa que a administração pública também possa entender esse contexto. Seria muito bem-vinda. A falta de estrutura no ambiente da administração pública de município pequeno é enorme. E aí o sujeito está lá sozinho tendo que tomar uma decisão. E eu costumo brincar o seguinte, o administrador público é um sujeito que teme primeiro ao Tribunal de Contas, depois a Deus, daí você faz a ordem que você quiser, a esposa, o marido, enfim, quem mais ele quiser, o padre, mas é primeiro o Tribunal de Contas, entendeu? E aí o sujeito não vai nenhum descumprir a letra fria da lei. Né? E se a letra fria da lei não disser que ele pode fazer um acordo, ele não vai fazer. E aí você vai chegar para um sujeito do interior, educação sistemática, teleológica, com hermenêutica e analogia integrativa, que você vai continuar, ele não vai fazer. Então a gente precisa dessa alteração de cultura, necessariamente. Muito bom, Vivian. Essa alteração cultural é fundamental, não só nas relações contratuais, mas em qualquer relação social. Né? Nós precisamos mudar a forma de enfrentar as dificuldades, os problemas. Espero que essa crise, esse confinamento, sirva, né, de exemplo para que as pessoas consigam enxergar no próximo, consigam enxergar nas demandas contratuais, empresariais, uma forma diferenciada para tratar todos com paridade, todos com igualdade, um diálogo, muito bom senso e racionalidade. Porque de nada adianta uma nova legislação, mesmo com cláusulas expressas, se não existir o bom senso por parte do ordenador de despesa, dos prestadores de serviço, dos órgãos de controle. Então, muito legal essas reflexões, essas considerações. O pessoal aqui comentando bastante, tiveram vários comentários no sentido de que das circunstâncias que auxiliariam na resolução dos problemas contratuais seria o planejamento das licitações. De fato, o planejamento
de um processo licitatório é fundamental, mas eu não vejo que isso é o único fator, né? Eu sempre divido a licitação em três partes. A parte de planejamento, que vai desde o início da demanda até a publicação do aviso de licitação, né, ou da contratação direta, que seja, da publicação da ratificação. Temos a segunda fase, que seria a escolha do contratado, o certame público, prazo de publicidade, de adjudicação, de homologação, e a terceira fase, que é de execução contratual. Então, é uma forma que eu enxergo dividida em três fases e que funciona como uma engrenagem, né? De nada adianta nós termos uma fase de planejamento adequado se não tem um pregoeiro, uma comissão de licitação capacitada para escolher a melhor proposta. De nada adianta se nós não tivermos fiscais de contratos, gestores de contratos, fiscalizando toda essa gestão, porque no campo prático o que a gente percebe em muitos dos contratos é que o aditivo só vem depois que o saldo já encerrou, que o pedido de prorrogação contratual só vem depois que não existe mais uma vigência contratual adequada, e daí começa a virar uma verdadeira bola de neve e ninguém segura mais a administração pública. Então, o que o pessoal colocou aqui faz muito sentido, planejamento, porém não é o único fator. E daí vem essa questão das cláusulas exorbitantes que, por si só, já causam um estrago enorme, né? Um verdadeiro fracasso nos contratos administrativos. Então, é uma série de situações que precisam ser analisadas em conjunto. Vivian, nós tivemos vários questionamentos. Eu gostaria de, para responder o nosso público aqui, vamos escolher algum deles, partindo mais para um aspecto prático. Deixa eu encontrar aqui, é muita gente perguntando. Aqui, ó, teve uma pergunta que fala o seguinte: professora, seria possível aditar um contrato de obra pública para acrescer serviços não previstos na planilha original? Qual que é a sua opinião em Eu relação a falei um isso? pouquinho, seria possível aditar um contrato de obra pública? Para acrescentar um serviço Não que tô não estava previsto, acrescentar um serviço que não estava previsto na planilha original. Bom, em primeiro lugar, nada adianta você fazer planejamento na fase interna da licitação, o planejamento perfeito, e daí vir com cláusula exorbitante depois e tornar o planejamento que foi feito sem fato superveniente, sem uma justificativa de interesse público que justificasse aquela suspensão. Dinheiro não pode, porque você fez um planejamento, você tem que ter uma dotação orçamentária estabelecida, você tem que fazer um impacto preso, uma avaliação desse impacto na forma do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, quando a licitação de fato foi deflagrada e o edital publicado, o dinheiro já estava lá, né? Então, não dá para falar dessa maneira, né? E aí, respondendo à questão, me parece que a gente precisa contextualizar um pouquinho, mas você me pergunta, alguém perguntou, é possível citar um contrato administrativo para incluir um serviço que não foi previsto originalmente? Depende. No ambiente da 8666, os limites de aditamento, eles estão lá no artigo, né, a gente tem um regime que começa no 58, vai até o 65, né? Se for uma alteração qualitativa, eu não tenho um limite de percentual. Né? Então, a lei diz assim que é possível alteração qualitativa do objeto do contrato para melhor atendimento das especificidades técnicas. Se for uma alteração quantitativa, aí a gente vai ter um limitador de até 25% para majoração ou para redução, ou até 50% para majoração ou redução, quando a gente está falando de obra de engenharia, né? Edifício de engenharia. Então, vai depender da situação em concreto e vai depender da motivação, da existência desse fato seguinte, o porquê isso não estava lá no planejamento, não estava lá na fase interna. Eu costumo sempre dizer para os meus estudantes, eu coordeno uma especialização em licitação e contratos na PUC, e eu costumo sempre trabalhar com eles a lógica de que a gente precisa documentar muito bem a licitação, documentar as ações, qual é a razão de interesse público dessa tomada de decisão. Então, alguém ali do medo, eu
falei que é primeiro o Ministério, primeiro o Tribunal de Contas. Daí alguém chegou e disse assim, não, não, não. É primeiro o Ministério Público, depois o Tribunal de Contas e depois Deus. Daí você coloca quem você quiser para baixo. E é verdade, eu esqueci, o Ministério Público hoje, ele causa um pavor no administrador público, né? Tanto que a gente, a doutrina começou, a gente cunhou a expressão apagão das canetas, porque o administrador público não quer tomar decisão, né? De medo de ser responsável. Então, me parece assim, a minha resposta para a pergunta é sim, dá para aditivar o contrato como administrador, demonstre razões de interesse público devidamente motivadas, abra tua matriz, depende do contrato universitário, se é um contrato de fornecimento, eu defendo a adoção de matriz de risco até para o contrato de fornecimento, certo? Portanto, uma fase diferida de planejamento na fase interna, de modo que a gente possa entender o contexto como um todo. E aí, isso vai te permitir justificar se as circunstâncias mudaram lá na frente para eventuais alterações contratuais. Então, se existir um interesse público bastante suficiente a justificar esse termo aditivo, essa aditivação de contrato, ela pode existir. Só que a gente tem que verificar em que tipo de contrato, especialmente pelos limites do artigo 65 na Lei 8666, para aditivar o contrato, né? Perfeito, muito bom. Então, resumindo, é necessário a motivação e um fato superveniente, né, sempre avaliando a situação concreta. Perfeito, Vivian. Eu vou complementando aqui, nós tivemos várias perguntas, mas por questões de tempo, nós teremos que provavelmente remarcar outras lives, porque essa temática ela demanda muito tempo para a gente tratar. Mas tem uma situação que é corriqueira, eu sempre recebo aqui no escritório também. Como fazer quando o contratado apresenta nota, mas não apresenta certidões negativas em dia? E depois continua a fornecer alegando que vai colocar em dia e não regulariza, e depois passa a acumular. Né? Nesse tipo de situação, a gente sabe que a administração pública ela é obrigada a pagar por aquilo que foi prestado, sob pena de locupletamento ilícito, enriquecimento ilícito. São inúmeros julgados, decisões que tratam dessa temática, mas a legislação determina que mesmo durante a execução contratual, o licitante ele precisa manter as condições de habilitação. E eu sei de muitos casos em que o licitante executa, porém, no momento do pagamento, vai lá ao setor de tesouraria, vai emitir as certidões e está com uma inadimplência perante o fisco, está com uma irregularidade perante o FGTS, e o pagamento não é realizado. Então, existem inúmeros julgados falando que o pagamento deve ser feito nesse mesmo, independente dessa irregularidade fiscal, porém, o licitante deve ser notificado para que ele regularize. Talvez esse pagamento seja, inclusive, um meio para ele regularizar isso daí. Só que no questionamento apresentado fala, tá, ele fala que vai regularizar, mas não regulariza. O que a gente faz? Qual que é a minha orientação com base no que eu tenho visto a legislação e os julgados? Não é possível a retenção, porque não existe essa sanção na lei de licitações. É possível o quê? Uma rescisão contratual, porque a rescisão ela está prevista ali e a retenção não está prevista. Então, caso seja feito o primeiro pagamento e ele mantenha o inadimplemento e a irregularidade fiscal, a rescisão é uma alternativa para o gestor público. Vivian, eu agradeço a sua participação. Infelizmente, a gente já está chegando aqui na 1 hora. Gostaria de ouvi-la, é sempre uma satisfação, uma aula muito, muito legal com você. Fico até meio assim de intervir, porque aprendo muito ouvindo você. E deixo para você, já para as reflexões finais, a palavra é toda sua. Muito obrigado, fica com Deus, abençoe todo você e sua família. Joyce, eu agradeço a oportunidade, foi minha primeira vida, então não vou esquecer de você. Gostei da interação, acho que esse espaço é um espaço muito legal para a gente compartilhar conhecimento. E a gente tem que realmente compartilhar, mudar a cultura do ambiente de contratação no Brasil. Nós utilizamos direitos fundamentais, nós realizamos políticas públicas através de contratos administrativos, né? Então, a gente fala de governo por contratos, né? Seja o cimento, seja os contratos
de concessão. Então, dentro desse contexto, a gente precisa realmente de uma alteração, né? Mesmo essa última pergunta aí que você coloca, essa última resposta, ela poderia ser resolvida de uma outra maneira se a gente tivesse consensualismo, não é? Você imagina o impacto do Covid-19 na condição de regularidade fiscal das empresas? Isso aí, daqui a 4, 5 meses, nós vamos ainda estar sentindo. Quando acabar a pandemia, nós ainda vamos estar com repercussões nos contratos administrativos. E aí, se a gente não trabalhar com consenso, a gente não vai conseguir resultados de interesse adequados. Para a União é sempre mais fácil trabalhar com isso. Os municípios, nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil pequenos, eles muitas vezes estão em espaços geográficos onde não há grandes fornecedores, não há uma multifornecedores. Se a gente não trabalhar de uma forma mais paritária, a gente vai ter necessariamente prejuízo ao interesse público.